Olá, cervejeiros, sommeliers, entusiastas de cerveja, bem-vindos a mais um episódio do Beer School. Hoje a gente vai falar de uma coisa que bombou bastante por um tempo no Facebook e por acaso eu acabei dando aula de uma coisa muito parecida, então só pra gente comentar, coisa super interessante que é a produção chamada, de produção flash de cerveja. Cerveja feita em 2 dias. Vou falar um pouquinho da teoria, o que acontece, implicações e aonde está o conhecimento sobre isso até agora. Vamos lá? Essa chamada fermentação flash é o termo que uma empresa aqui do Brasil criou para denominar o processo que eles têm onde a cerveja é feita em mais ou menos 2 dias de fermentação e maturação junto. Em 2 dias você coloca a levedura, o mosto, daqui 2 dias você pega, eu acho que, se eu não me engano, eu conversei com um dos cervejeiros lá, acho que era 18, 20 horas faz a fermentação, 18, 20 horas faz a maturação da cerveja. Eles publicaram isso no Facebook e muita gente ficou interessado, choveu perguntas sobre isso para mim, eu estava um pouco corrido, acabei demorando aí 2 semanas para conseguir falar um pouco sobre isso, mas é legal porque eu já entro no contexto da aula que eu dei sobre isso e mostro no final do vídeo, vocês vão ver os procedimentos de como se faz mais ou menos isso daí e como tentar usar em casa se vocês quiserem. É possível, é relativamente possível. Existe uma tecnologia que ela não é muito difundida no meio da cerveja, mas ela tem aplicações em diversas áreas da biotecnologia, que é a tecnologia de micro-organismos imobilizados. Micro-organismo imobilizado é super interessante, parece uma coisa de outro mundo assim, mas basicamente é você pegar, fazer uma bolinha, e quando eu falo uma bolinha, é uma bolinha, sei lá, não microscópica, sei lá, uma bolinha desse tamanho aqui, sei lá, do tamanho de um grão de feijão, talvez um pouquinho menor, aonde a levedura ela fica presa ali dentro. Ela não consegue passar porque é igual se fosse uma jaula, né? Essa jaula ela é suficientemente pequena para impedir a levedura de passar, mas é grande o suficiente para deixar passar sem problema nenhum, quase, álcool, açúcar, água, nutriente, porque são moléculas muito menorzinhas em relação a uma levedura. Uma levedura é gigante se for pensar perto de uma molécula de álcool. E essa estrutura ela é uma estrutura bastante rígida, bastante resistente. Você pode inclusive pegar uma dessas bolinhas na mão, claro, você vai ter contaminado, mas você pode pegar uma dessas bolinhas na mão, você pode apertar ela, você pode pôr pressão sobre ela e ela é resistente a isso. Então é uma tecnologia que ela tem algum tipo de aplicação em muitas áreas dentro da biotecnologia, e por volta de 1960 começaram as principais pesquisas com aplicação na cerveja. E isso é muito interessante porque a ideia máxima disso daqui, o auge dessa ideia, é fazer assim: se imobiliza um monte de levedura, mas um monte mesmo, e coloca num tubo, sei lá, pega um cano. Pega um cano, vai, volta, sei lá, faz 20 metros de cano. Começa a entrar mosto de um lado, e esse mosto ele vai convertendo, vai passando o cano, vai convertendo, vai virando álcool, vai convertendo, vai virando mais álcool, vai diminuindo açúcar, vai aumentando o álcool, e no outro extremo do cano sai cerveja. Se você conseguir fazer isso aí, passar um mosto ali, sei lá, dá um tempo de retenção que ele fica 2, 3 dias dentro desse cano, desse tubo, provavelmente você vai entrar com o mosto de um lado e sair com cerveja do outro. Uma das principais vantagens desse processo é ter uma levedura especializada para fazer uma determinada tarefa. Vamos tentar imaginar. Vamos supor que esse nosso tubo tem 10 metros e ele quase completa a fermentação nesses 10 metros. Na entrada dele, vamos supor que a gente faz uma cerveja a 15 platos. Está entrando um substrato com uma concentração alta de açúcar, uma concentração relativamente tóxica, de certa forma tóxica, né? Porque a gente sabe, existe o chamado estresse osmótico, eu não fiz um vídeo sobre isso, mas é um dos estresses que a levedura sofre, e ela está sofrendo estresse osmótico, porque 15% de açúcar é muito açúcar. Mas a levedura e os micro-organismos, eles tendem a se adaptar a uma condição. Então, se a gente está fermentando a 30 graus, é uma condição de estresse? Mas eles se adaptam àquela condição. E a mesma coisa acontece ali. A gente está com uma levedura sofrendo alto estresse osmótico, mas ela ativa os genes de resposta ao estresse osmótico.
Então você está com uma levedura ali que ela está um pouco mais adaptada ao meio. Lá no final já acontece o oposto. Converteu muito açúcar, no finalzinho do tubo, tem menos açúcar. Não tem quase estresse osmótico, mas tem muito álcool, tem estresse alcoólico. E ela se adapta para suportar o estresse alcoólico. Você pode ter diferenças de temperatura no meio do tanque. Você pode ter a levedura aqui no começo a 18 graus, você pode ter no final a 23, é só ter seções diferentes com diferentes temperaturas dentro do tanque. Do ponto de vista da levedura, por mais que haja 1 grau de subida instantâneo, 2 graus de subida quase que instantâneo, em seções diferentes do tanque, as leveduras vão estar sempre na mesma temperatura. Consegue entender como isso é legal? Então, elas têm tempo para se adaptar às mudanças que ocorrem dentro do processo fermentativo, porque elas sempre vão estar atuando naquela condição. Isso torna o processo mais efetivo e mais rápido. Porém, nem tudo são maravilhas, né? Esse processo ele existe, ele é um processo realmente mais rápido, mas até hoje não se obteve resultados tão bons quanto os resultados obtidos pelo processo em batelada. O que essa empresa está fazendo é propor uma nova forma, não é exatamente um reator tubular que eles estão usando. Eles estão usando 2 tipos de reatores com levedura imobilizada. O primeiro é um reator de fermentação, o segundo é um reator de maturação. O mosto passa e recircula por meio desse reator. Eu não tenho muita certeza como funciona, mas o processo em geral é um processo de reação com levedura imobilizada em 2 reatores, um de fermentação, um de maturação. Apesar de não ser muito usada essa técnica como técnica de fermentação, fazendo um link com a nossa série passada de maturação, isso aí existe sim para maturação, isso é até aplicado em indústria como maturação. Você tem 1, 2, 3 colunas de levedura imobilizada, já especializada ali para passar e fazer redução de diacetil. Tem no livro Handbook of Brewing, dá uma olhada na imagem aí. E o processo em geral de imobilização da levedura, eu posso até sugerir para vocês fazerem em casa, só para brincar, é um processo bastante simples. Consiste basicamente numa mistura em alguma substância que vai fazer esse aprisionamento e nada mais. E a substância mais comum que faz esse aprisionamento é o alginato. O alginato ele é uma solução extraída de alga que ele faz mais ou menos igual que eu posso pegar de... Ele é líquido, então você coloca a levedura nele, mistura ele com a levedura. Aí quando você coloca numa solução que tem íon cálcio, ele enrijece a parede de fora. Quase igual quando, sei lá, você faz doce, sabe aqueles doces de sítio que ele é bem duro por fora? Ou, muito bom, cereja de chuchu, que a parede externa ela é rígida e ela é molinha por dentro, é quase a mesma coisa que acontece. Quando você pinga então essa solução de alginato e levedura nessa solução com cálcio, enrijece a parede, forma essa jaula, não deixa a levedura sair, mas deixa ela trabalhar lá dentro. E sabe o que é o mais legal ainda? Você pode imobilizar outras coisas junto. Olha as pira que dá. Por exemplo, se você imobilizar galactase ou uma lactase junto, você faz a mesma solução, coloca a enzima, coloca levedura, coloca alginato, mexe tudo e pinga na solução de cálcio. Ela enrijece, você tem um lugar que tem enzima e levedura. Você tem uma enzima, uma Saccharomyces cerevisiae agora capaz de metabolizar a lactose, porque ela vem, a enzima lactase quebra a lactose em galactose e glicose, e a levedura metaboliza esse açúcar. Vamos pirar mais ainda nesse novo estilo da IPA Brut lá, que eles usam enzima externa para secar a cerveja. Você imobiliza junto limite dextrinase e levedura para cerveja. Você vai ter então agora uma levedura que é capaz de metabolizar todo o açúcar da cerveja, os açúcares normais mais as dextrinas. E aí você pode fazer uma IPA totalmente seca e virar uma dessas brutes novas. Cara, as aplicações elas são inúmeras. É muito legal. Você podia colocar até alfa-amilase, beta-amilase, para caso passou amido, ela termina de converter o amido. Dá para fazer, não tem problema. Isso pode ser reutilizado por diversas vezes. Então você terminou, é uma bolinha rígida. Você consegue remover fácil, se for no caso de batelada, né?
Você consegue remover fácil do fermentador, guardar numa solução salina e depois reutilizar ela. É legal, vale a pena testar, vale a pena brincar. E só para vocês verem agora, então, fica aí no final do vídeo a gente fazendo essa solução na aula. Super divertido. A gente fez uma fermentação com ela. Valeu, muito obrigado e até a próxima. Não percam, assistam aí.